No Questões de hoje a gente vai conversar sobre a primeira parte da Lei 8.112. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. Nós dividimos a Lei 8.112 em pedacinhos e vamos trabalhar uma parte cada dia da semana. Cada semana. Nessa semana a gente está conversando sobre a primeira parte, que vai trabalhar ali as disposições preliminares, né? E também a parte que fala de provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, tá bem? Então a gente pega uma questão da CESP, na sequência uma Fundação Carlos Chagas e depois uma Fundação Getúlio Vargas, lembrando que independentemente da banca, o objetivo aqui é aprender e não só conhecer o perfil da banca que você vai fazer prova, tá bom? Bem, a questão vai aparecer para vocês aqui do meu lado, enquanto eu faço a leitura aqui no retorno e daqui a pouquinho a gente conversa sobre ela. Então, vamos ler? É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Primeira coisa que a gente tem que ver em relação a essa questão é se foi usado o termo correto para o tipo de provimento. A gente tem readaptação, reversão, reintegração e recondução. Readaptação, adoeceu, é quando o servidor vai ser colocado num cargo, né, com funções compatíveis com uma limitação física ou mental que ele sofreu. Então, ele adoeceu e ele é readaptado. A reversão é a volta do velhinho para você lembrar de aposentado, é só um bizu. Então, está correto, a forma de provimento aí é essa mesmo. Mas só para a gente concluir aqui, quando fala de reintegrado, lembre da invalidação da demissão e na recondução, retorno ao CO, cargo de origem, que era aquele eventual ocupante da vaga do reintegrado. Então, primeira coisa que a gente sempre vê se a palavra está correta, ou seja, o provimento adequado ali para esse retorno de um aposentado. Beleza. E agora a gente vai trabalhar então o próprio artigo 25. E nesse artigo 25 fala que além dessa aposentadoria por invalidez, que aí se tornou insubsistente os motivos dela, e aí ele retorna, o servidor poderia retornar a pedido. Ocorre, gente, que essa resposta só vai ser considerada ali como errada, ou seja, porque existe um retorno do servidor a pedido, porque pediu no enunciado a Lei 8.112. Se perguntasse conforme a jurisprudência pátria ou mesmo conforme a nossa doutrina, essa forma de provimento não é aceita. Por quê? Se o servidor saiu, se aposentou, lá no artigo 33 da Lei 8.112 não disse que gerou a vacância? Quando um cargo público está vago, quem é que tem direito a ele? Isso, você, o concursado. E aí, então, você está lá na fila e, de repente, vem um aposentado e passa na frente. Em relação aqui à fila de preferência, pode, né? Mas na fila do concurso, você vai querer que ele faça o concurso novamente. Então, a doutrina critica um pouquinho essa forma de provimento, mas ela está lá na Lei 8.112, no artigo 25. E aí, por isso que essa frase é errada, porque é vedado ao servidor aposentado retornar a pedido? Não. Pode. É claro que é nos critérios da administração, desde que exista vaga, não tenha passado 5 anos, ele fosse estável na época, os requisitos que estão aí elencados, tá bom? Bem, essa era uma questãozinha bem fácil e a gente vai para a próxima agora, que é uma FCC. Ela já começa com um enunciado gigante. Se der para poder ver as questões, as alternativas antes, né, para bater o olho nelas ali, ver o que está perguntando é bom, mas aqui a gente vai na ordem mesmo. Então, lê aqui comigo, ó. Considere hipoteticamente que João, servidor público federal, cujo vínculo é regido pela 8.112, foi promovido na sua carreira após 10 anos de efetivo exercício. Solicitou ao departamento competente uma contagem do seu tempo de serviço, passados 5 anos do ato que o promoveu, sem que tenha se afastado do exercício de qualquer dos cargos nesse período. A certidão foi expedida na mesma data em que solicitada, apontando que João contava com 5 anos de exercício no Serviço Público Federal. É um texto grande, talvez você queira dar uma pausa para ler de novo, pode dar uma pausa, ler de novo se for o caso. E aí, então você vai ver que está contando de um servidor, ele é efetivo, ele ocupava um cargo na administração, ocupou por 10 anos, por exemplo, médico nível 1, e ele agora vai para médico nível 2 e lá ele ficou 5 anos, tá bem? A pergunta que vem, as perguntas que aparecem pra gente aqui são essas. A certidão dele diz que ele tinha, olha, voltando lá, 5 anos de exercício no Serviço Público Federal.
Então, está incorreta, pois a promoção não interrompe o tempo de exercício que, tão somente, é contado no novo cargo a partir da publicação do ato que o promoveu. Esse é o texto exatamente do artigo 17 da 8666 e é isto que acontece quando... 8666, que lei de licitação, professor? Ficou doida? Da lei 8.112 e... ela só pode acontecer a promoção quando um cargo tem atribuições idênticas, tá? Nunca vai acontecer, lá caiu na questão de prova assim, ó, o servidor era auxiliar de enfermagem e foi promovido para enfermeiro. A frase vai estar errada porque não existe mudança de cargo na promoção. Não existe mudança de atribuições, aliás, porque o cargo ele vai mudar, tanto é que o primeiro vai ficar vago. Então pode ser médico nível 1 para médico nível 2, médico nível 2 para o nível 3, e aí sempre o nível que ele saiu vai vagar, tá bom? Aquele cargo fica vago enquanto o outro é provido. Tanto que a promoção aparece lá no artigo 8º como forma de provimento e aparece lá no artigo 33 como forma de vacância. As outras coisas que foram colocadas aí são ridículas. Olha lá na letra B, pois a promoção, a certidão estaria correta contando só os 5 anos, pois a promoção suspende o tempo de exercício. Ora, ainda que a promoção suspendesse o tempo de exercício, ele foi promovido com 5 anos para frente. Cadê os 10 anos para trás que ele trabalhou? Não faz sentido, né? Na letra C está incorreta, pois dela deveria ter constado que João contava com 15 anos de serviço no cargo para o qual foi promovido. Não, ele foi promovido agora, 5 anos atrás. Então ele tem 10 anos no cargo 1, 5 anos no cargo 2. Então não vai contar tudo no cargo novo. Está correta, pois após a promoção o tempo de serviço é zerado. Ninguém ia querer ser promovido nessa vida, né? Porque você vai voltar do zero, nada a ver. E letra E está incorreta, pois dela deveria constar que João contava só com 10 anos no serviço público, pois a lei da regência determina que o tempo transcorrido após a promoção deve ser desconsiderado. Quem é na vida que ia querer ser promovido, se uma vez promovido o tempo parasse de contar? As assertivas foram muito fraquinhas, foi feito aí para concurso de nível superior. Mas, sinceramente, né, ainda que a pessoa não se lembrasse do artigo 17 de 8.112, como é que consegue errar um negócio desse? É incongruente o texto das outras assertivas, tá bom? Bem, vamos conhecer o que a Fundação Getúlio Vargas, como que ela trata, né, dessa primeira parte da Lei 8.112? Então, olha lá, né, só marcando aí para vocês a assertiva correta. Está assim, Alex é oficial de justiça, tá acompanhando aqui? Do TRT, de Santa Catarina, lotado na vara do trabalho de Navegantes, cidade onde mora com sua esposa, Francisca. Francisca também é servidora pública federal e acabou de ser deslocada no interesse da administração de Navegantes para Chapecó. Assim sendo, Alex requereu sua remoção para acompanhar sua cônjuge, independentemente do interesse da administração. Então, no caso em tela, de acordo com a 8.112, o Alex vai ter direito a essa remoção? Não vai ter direito a essa remoção? Você se lembra de qual dispositivo é esse? É o artigo 36 da Lei 8.112. Nesse artigo 36 vai dizer que há duas possibilidades de remoção. A remoção no interesse da administração, quando ela que quer, como aconteceu com a Francisca foi removida de ofício, a administração diz, você vai para Chapecó, mas eu não quero, mas você vai. E ela foi. E a outra remoção é a remoção a pedido. A remoção a pedido ocorre em duas possibilidades. A critério da administração, por exemplo, pode ter lá uma lista de critérios. Só pode pedir remoção o servidor com mais de 5 anos de trabalho, só pode pedir remoção o servidor se a chefia autorizar, enfim, tá? Os critérios que a administração estabelecer. E existem os casos em que a remoção a pedido não pode ser recusada pela administração pública. E são exatamente os casos de acompanhar cônjuge, que foi removido de ofício, ou para fins de tratamento de saúde, quando o tratamento só tem lá naquela outra cidade, né? Ou por questões ali médicas não tem como ficar na cidade aqui para tratamento, e quando promovido um processo seletivo para a remoção. A vaga de remoção, gente, ela não é uma vaga que toma, é até bom saber isso, o seu lugar no concurso público não, tá? Imagine o seguinte, uma sala de aula cheia de cadeiras, tá bom? Todas ocupadas. Ou algumas vazias, se for o caso. Aí um aluno levanta a mão assim, professora, posso sentar lá atrás? Pode, levanta e vai lá para trás. Aumentou o número de cadeiras na sala?
Não, ele deixou de ocupar essa daqui para ocupar aquela de lá. A remoção é isso, é uma troca de cadeiras, tá? Sem que ocorra vacância nem provimento de cargo. Então vamos ver o que está dizendo ali. Acho que eu não fechei o raciocínio. Quando então há mais de uma pessoa interessada em ir lá para a cadeira do fundo, né? A gente faz um processo seletivo e aquelas pessoas vão competir entre si. A pessoa que vence esse processo seletivo tem direito de ir para a vaga de remoção, independentemente da concordância ou não da sua chefia, tá bem? Então, lendo lá nas assertivas, como é que ele chamava, Alex? Tem mera expectativa de direito na remoção pleiteada, que irá se concretizar de acordo com o critério discricionário da administração. Não é o caso, pois o 36 lá estabelece que nesse aí ele vai ter direito. Então a letra B seria a nossa assertiva correta, ele tem esse direito subjetivo à remoção pleiteada, né, que constitui ato administrativo vinculado. O que quer dizer que constitui ato administrativo vinculado? É dizer que, completadas aquelas condições, a administração não pode deixar de praticar o ato, ok? Bom, o outro diz que não tem direito subjetivo à remoção, está incorreto, e não tem direito subjetivo também está incorreto. A gente já vai então aí não perder tempo, né, com a nossa letra B de bola. E aí, voltando aqui comigo, essa parte, então, da Lei 8.112 foi tratada no Teoria. Se você está assistindo só as aulas de questões, assiste a aula de teorias amanhã, que a gente vai, ou né, se você já está com as playlists, já é mais tempo que você está assistindo, porque a gente discute os pontos principais, todas as questões aí importantes dos artigos 1º até lá o artigo 39 da Lei 8.112. E eu te espero no próximo Questões. Até lá!